Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia Federal prende um suspeito de ser o maior desmatador da Amazônia numa investigação sobre invasão de terras da União e desmatamento para a criação de gado na floresta. No Distrito Federal, um homem é preso acusado de fazer ofensas racistas contra a agente de portaria do prédio onde mora. O impacto para o consumidor da primeira redução em 3 anos da taxa básica de juros. E ainda em Itapissuma, no litoral norte de Pernambuco, a produção de ostras tem levado esperança para os pescadores. Quinta-feira, dia 3 de agosto, agora no Brasil TV. Um suspeito de ser o responsável pelos maiores desmatamentos na Amazônia foi preso hoje, no Pará, pela Polícia Federal. Com ele, a polícia apreendeu ouro sem documentação. As informações sobre essa operação com a Jalília Messias. Oi, Marcele. Hoje a Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão nos municípios de Novo Progresso, aqui no Pará, e Sinop, em Mato Grosso. Segundo os investigadores, esse grupo alvo da operação fraudava o cadastro ambiental rural de áreas legalizadas, invadia essas terras para desmatar e criar gado ilegalmente. De acordo com as investigações, o grupo destruiu mais de 6.500 hectares de floresta em áreas da União, o equivalente a quase 4 ilhas de Fernando de Noronha. De acordo com a Polícia Federal, essas investigações começaram após o registro de desmatamento no município de Novo Progresso. Os investigadores informaram que o suspeito já recebeu 11 autuações e 6 embargos do IBAMA por irregularidades. A Justiça determinou o sequestro de 10.000 cabeças de gado e o bloqueio de 116 milhões de reais do grupo. Esse é o valor mínimo estimado por recursos florestais extraídos ilegalmente e da recuperação da área degradada. Além disso, também foram bloqueados veículos, 16 fazendas e outros imóveis. Volto contigo, Marcele. Em outra operação hoje, esta em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal atuou contra a caça ilegal da onça-pintada e a biopirataria no Pantanal. Um homem foi preso. Ao todo, 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira em Corumbá. Cerca de 15 agentes em 5 viaturas participaram da operação. Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A operação foi realizada também em áreas de Pantanal. Em alguns pontos foi até necessário entrar nas áreas alagadas. As investigações começaram em março deste ano, após o registro do corpo de uma onça-pintada adulta flutuando no leito do rio Paraguai-Mirim, sem cabeça. Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu que a cabeça do animal foi vendida no exterior, indicando a prática de biopirataria. Sim, a biopirataria é quando você se apropria indevidamente de um material biológico ou até mesmo de um saber tradicional da fauna ou flora brasileira, né? Esse é um caso não comum no Pantanal. É a primeira vez que a gente tem fortes indícios, como a Polícia Federal apontou, de biopirataria acontecendo no Pantanal, e é importante que a Polícia Federal tenha agido e esteja fazendo esse monitoramento de casos como esse. O médico veterinário Diego Viana, coordenador do programa Felinos Pantaneiros, que pesquisa e trabalha a conservação da espécie no Pantanal, reforça ainda que a caça de onças pintadas é uma grave ameaça a todo o ecossistema local. E isso afeta o turismo, isso afeta a nossa qualidade de vida, isso afeta todas as relações entre seres humanos e a natureza, porque nós somos parte da natureza, então nós somos afetados diretamente quando uma onça pintada é morta ou quando essa fauna e flora é utilizada de forma indevida por pessoas não capacitadas e não autorizadas a fazerem isso. Ainda em Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal também fez uma ação contra o tráfico internacional de drogas. Os agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão.
O objetivo da operação nessa quinta-feira é desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão em Ponta Porã, que fica na região de fronteira com o Paraguai. Além disso, a polícia apreendeu móveis e imóveis e bloqueou ativos financeiros, dentre eles 17 veículos e um hangar especializado na manutenção e abastecimento de helicópteros, que, segundo a polícia, eram utilizados no crime. Além de Ponta Porã, a Polícia Federal também atuou em cidades do estado de São Paulo e em Santa Catarina. A porteira de um prédio na Asa Norte, em Brasília, denuncia que vem sofrendo ataques racistas e ameaças de um morador. O homem chegou a ser preso por injúria racial, mas foi liberado depois que passou por audiência de custódia. A Helena trabalha há 12 anos no condomínio Parkville, que fica na quadra 912 da Asa Norte. Ela relata que os ataques racistas começaram há 3 meses no local de trabalho dela. Ele me abordou por 2 vezes, perguntando se fazer biometria facial, se ele poderia fazer da cor preta e se sairia na foto. Eu não entendi a pergunta dele, ficou meio aleatória, mas daí eu falei assim, pergunta na administração. Aí ele continuou falando, e se eu pintar minha cara de preto, será que vai sair na foto? E eu comecei a entender aquela situação. O morador é Marcos Araújo Júnior, que, segundo os funcionários, é ex-policial. A Helena diz que em um dos ataques o homem a chamou de Chica da Silva, uma mulher negra e escravizada que viveu no período colonial. Em outro episódio, segundo Helena, ele ameaçou a filha dela. Ele citou a minha filha com intuito racista da minha parte e era como se ele quisesse pegar ela. Foi muito ruim, foi uma situação muito impactante. Todos os dias, a Helena anda um longo caminho até a parada onde pega o ônibus para voltar do trabalho para casa. O medo dela é que o agressor a siga nesse percurso, porque além dos ataques racistas, ele também entregou a ela uma carta com frases nazistas e ameaça de morte. Ele destacou bem forte assim, morte, e o olhar dele para mim me intimidando e debochando. É como se tivesse juntado um quebra-cabeça. E assim, eu não sei o que ele poderia fazer se ele não tivesse tomado a atitude de chamar a polícia. A Helena registrou o boletim de ocorrência aqui na 5ª DP da Asa Norte na segunda-feira. Em nota, a Polícia Militar confirmou a prisão em flagrante do agressor por injúria racial. Mas ontem, ele já foi visto andando pelo condomínio. O Jefferson também é porteiro do prédio e acompanhou a Helena até a delegacia, porque ela estava muito nervosa com a situação. É preocupante e triste de a gente ver que a gente, em pleno século XXI, do jeito que as coisas estão, acontecer esse tipo de coisa, né? É algo que a gente realmente tem que denunciar, não pode deixar acontecer e nem deixar passar barato, né? O síndico afirmou que vai tomar as medidas cabíveis contra o morador e que o condomínio tem dado suporte à funcionária. A gente não compactua com uma situação como essa, independente de ter ocorrido ou não com a funcionária da gente, a gente não compactua com isso. Então, as medidas administrativas aqui por parte do condomínio serão tomadas. Nós tentamos contato com Marcos de Araújo Júnior por telefone e por mensagem de celular, mas ele não retornou. Também falamos com um irmão dele, que não quis comentar o caso. Não tem nada a declarar, não. Eu fiquei muito magoada com essa situação, porque eu não senti que foi feita alguma coisa. Eu só queria que, assim, não é vingança, é só justiça. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que o Distrito Federal é a unidade da federação com a maior taxa de injúria racial do país, 3 vezes acima da média nacional. 2 mulheres acusadas da morte de uma transexual no Maranhão foram condenadas a mais de 10 anos de prisão em júri popular.
O julgamento sobre o caso Natasha Nascimento vinha sendo aguardado pela família há mais de 2 anos. A travesti foi assassinada em 2020. Em setembro daquele ano, ela foi encontrada agonizando em uma rodovia estadual na zona rural da região do Médio Mearim. Essa rodovia liga a cidade onde Natasha morava à BR-222. Ela voltava de uma festa. A família sempre acreditou que Natasha foi espancada. Ela morreu mais de 20 dias depois de ser internada em um hospital em São Luís. A mãe dela disse que ela sempre confirmou, por meio de gestos com a cabeça, que eram 2 mulheres que a haviam espancado. Essas 2 mulheres foram levadas à júri popular. Arlieu de Souza Pereira foi condenada a 16 anos e 11 meses de prisão e Franci Rebeca Moraes a 11 anos e 7 meses. O julgamento foi marcado por momentos tensos. Quando a sentença foi divulgada, pessoas ligadas às acusadas se revoltaram e protestaram contra a decisão da justiça. A defesa das 2 tentou provar que Natasha não foi assassinada, mas que sim foi vítima de um atropelamento. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. A gente fala agora do clima. Sem chuvas recentes, o nível do rio Acre se aproxima da cota de alerta. Isso mesmo, sem chuvas há mais de 40 dias, o rio Acre bateu a cota de 1,79 m. Por dia, o nível do rio Acre baixa cerca de 2 a 3 centímetros, o que aconteceu desde a última medição, onde ele estava batendo 1,82 m. A quantidade de chuvas esperada para o mês de julho era de 40 milímetros. Contudo, não houve chuva durante todo o mês na capital. A última chuva que aconteceu em Rio Branco foi de 23 de junho e a previsão é de que não haverá chuva até o dia 12 deste mês. O nível do rio Acre costuma baixar bastante no período de estiagem. A menor cota registrada pelo rio foi de 1,25 m em outubro do ano passado. Até o outubro deste ano, podemos bater novamente a cota de alerta. Júnior Andrade, para o Brasil TV. No Recife, quem precisa de transporte público voltou a enfrentar dias ainda mais difíceis. Os trabalhadores do metrô entraram em greve por tempo indeterminado. A Luna Markman acompanha a paralisação e traz outras informações. Aqui no Recife, trabalhadores do metrô estão em greve por tempo indeterminado. Com as estações fechadas, os passageiros precisam recorrer aos ônibus, só que o tempo de viagem fica bem maior. Por isso, um esquema especial de linha de ônibus foi montado para tentar minimizar esse problema. 170 mil pessoas usam diariamente o metrô na região metropolitana do Recife. A principal reivindicação da categoria é o reajuste salarial. Eles também pedem a saída da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, do Programa Nacional de Desestatização. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que 60% da frota seja ativada no horário de pico. O Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco marcou para amanhã à tarde uma reunião entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, e também o Sindicato dos Metroviários do Estado para tentar uma reconciliação e pôr fim ao movimento. Milhares de famílias do Distrito Federal que estão com os dados desatualizados no CadÚnico podem perder a tarifa social de energia elétrica, um benefício que concede até 75% de desconto na conta de luz. A Ana Paula está desempregada, então qualquer desconto nos boletos do mês já é um alívio na vida da autônoma. Ela mora com 7 filhos no Recanto das Emas e faz de tudo para conseguir deixar as contas em dia. Vendo din-din, faço diária, cuido de criança, né? Faço bolo caseiro, né? Faço um pãozinho para vender para fora também. Faço pouquinho, tem 1.001 funções, vamos dizer assim. Eu tenho que estar controlando, são 8 pessoas para tomar banho, tenho que estar falando, menino, não abre a geladeira toda hora, menino, diminui aí no banho. A Ana Paula pagava apenas R$5 na conta de luz há 4 meses, por conseguir a tarifa social de energia elétrica. Mas após mudar de endereço, perdeu o benefício
E a última conta chegou a R$ 161. Não consegui trazer o desconto para cá. Fui na ANAEL, fiz o cadastro, fui no CRAS, fiz a mudança de endereço para cá, mas não consegui. Fiz uma reclamação, vou tornar a ir lá esse mês, porque eu sou insistente, né? E é um direito meu. Enquanto a Ana Paula tenta voltar a todo custo para o programa, outras milhares de pessoas correm o risco de perder o benefício por falta de atualização de dados cadastrados junto ao governo federal. Para não perder o desconto, é preciso deixar o cadastro sempre atualizado no CAD único, pelo número de inscrição social UNIS ou pelo número do benefício. Para as pessoas com renda menor que meio salário mínimo por mês, esse número pode ser solicitado pelos CRAS. Pelas contas da Neoenergia, só aqui no DF, quase 10 mil famílias que não atualizaram esses dados correm o risco de perder o benefício da tarifa social de energia elétrica. O benefício dá desconto de até 65% na conta de luz para famílias com baixa renda. Os cadastros devem ser atualizados a cada 2 anos. O benefício também é concedido a doentes com renda familiar de até 3 salários mínimos que comprovem o uso continuado de aparelhos ou equipamentos elétricos. Famílias de baixa renda com idosos ou pessoa com deficiência que recebam BPC também têm direito ao benefício por lei. Como você acompanhou na reportagem, o desconto na tarifa de energia chega até 65% e não a 75%. A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros vai impactar o mercado de crédito, que está operando em patamares muito elevados. No horizonte do brasileiro, segundo economistas, começa a surgir a possibilidade de renegociação de dívidas ou também da tomada de novos financiamentos mais baratos. Para conseguir encaixar o sonho no orçamento, a Marina financiou a casa dela em 35 anos. O preço dessa escolha foi aceitar uma taxa de juros que hoje representa mais da metade do valor das parcelas. Eu ainda pago juros muito alto, muito alto. É algo que eu fiquei até impressionada, que eu nem sabia que era tão alto. Eu tenho 20 parcelas pagas e 5% da prestação do contrato inteiro foi pago. Decisões como a da Marina precisam levar em conta o custo de pegar um crédito com o banco. É por isso que o anúncio da redução da taxa Selic representa um atrativo para novos financiamentos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central define a Selic, conhecida como a taxa básica da economia, levando em conta principalmente o controle da inflação. Ao aumentar os juros, o custo dos empréstimos fica maior, intimidando investimentos e limitando o dinheiro disponível no mercado, o que ajuda na queda da inflação. Com essa lógica, o Banco Central começou a elevar a taxa de juros em março de 2021. A partir daí, a Selic foi subindo de 2,75% ao ano até 13,75% ao ano em agosto de 2022, patamar em que permaneceu até ontem, quando o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa pela primeira vez em 3 anos. A inflação, que vinha aumentando, começou a ceder de fato em agosto de 2022 e apenas a partir de junho deste ano chegou ao centro da meta, perseguida pelo Banco Central, que é de 3,25%. Agora, pelos dados mais recentes do IBGE, está em 3,16%, a menor taxa de inflação em 3 anos. Na decisão de ontem, o Copom afirmou que, mantido este cenário, novos cortes podem ser feitos nas próximas reuniões, o que, para o governo, vai impulsionar a atividade econômica. Os efeitos do corte da Selic ainda levam um tempo para chegar na economia do dia a dia. Economistas calculam um prazo de até 3 meses até que as medidas repercutam, por exemplo, em taxas melhores para uma empresa que quer tomar empréstimo para comprar maquinário, ou uma pessoa endividada renegociar o valor com o banco. Mas a decisão de ontem do Copom já começa a mudar o cenário do mercado de crédito no Brasil. Ontem, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil anunciaram uma redução nos juros em algumas linhas de crédito. Este economista avalia que isso estimula bancos privados a fazerem o mesmo e que, aos poucos, vai ficando mais fácil para conseguir dinheiro a juros menores. Dá para começar a negociar sim, porque os bancos já vão ter esse impacto, já que
a Selic tem um efeito claro de cortar o CDI, que é o custo do dinheiro para os bancos. Então, os juros vão começar a cair, você pode fazer a renegociação, mas fique atento com a educação financeira. Entenda com o seu gerente, com o banco, qual que é o melhor crédito para a sua necessidade, se é curto prazo, se é longo prazo. Faça um crédito ali que esteja dentro do seu bolso. Independente de juros baixos ou altos, se você atrasar, os juros ficam altíssimos. Então, toma cuidado com isso, mas aproveita agora para começar a renegociar suas dívidas e se livrar disso. A seguir, o cantor mineiro que concorre a um prêmio de $1 milhão num reality show nos Estados Unidos. Não saia daí. Brasil TV de volta falando do cantor mineiro que pode ficar milionário nos Estados Unidos. Ele participa de um reality show e o prêmio é de $1 milhão, que dá quase 5 milhões de reais. A Patrícia Luz tem os detalhes. Oi, pessoal, boa tarde. Gabriel Henrique tem 27 anos e mora em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele ficou mundialmente conhecido depois de cantar um dos maiores sucessos da cantora Whitney Houston durante um programa de calouros da TV americana. Ele participou do America's Got Talent, exibido nesta semana. Uma das juradas da disputa, a atriz colombiana Sofia Vergara, ficou encantada e logo acionou o Golden Buzzer, uma buzina dourada que garante ao candidato um lugar direto na semifinal do programa. Gabriel disse que não fala inglês e contou com a ajuda de intérprete. Ele concorre ao prêmio de $1 milhão, aproximadamente 5 milhões de reais. A reportagem completa tem a história e a trajetória do cantor, está no portal G1. Toda a sorte do mundo para ele. Em Itapissuma, no litoral norte de Pernambuco, moradores estão apostando na produção de ostras. Um trabalho em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que tem mudado a vida de quem vive da pesca. A reportagem é de Juliano Roque e Ezequiel Quirino. A canoa nos leva pelas águas verdes e mornas do litoral norte do estado. O canal de Santa Cruz está de braços abertos para o desenvolvimento da região. Daqui avistamos a ponte Getúlio Vargas, que liga Itapissuma à ilha de Itamaracá. E seguimos no sentido Itamaracá. 5 minutos depois da partida, dá para ver onde as ostras são cultivadas. Elas crescem nessas estruturas de madeira chamadas de bandejas e ficam em cima de telas. Com a maré baixa, conseguimos ver os viveiros. Quando a maré sobe, fica tudo coberto pela água. As bandejas enfileiradas viram corredores no meio do canal. As ostras chegam aqui pequenininhas. Ela é muito miudinha, né? Parece assim um grãozinho de areia, né? Sim, realmente assim que ela chegou, ela parecia um grão de areia, né? Mas pequenininha. Agora, depois que ela chegou, né, aqui nessa área aqui, ela teve uma evolução muito grande. Aqui ela já está com quantos dias? Está com 13 dias. As sementes de ostras são compradas de criadores do Rio Grande do Norte, mas os de Itapissuma planejam cultivar as próprias sementes. É trabalho, geração de renda e mudança de vida. Hoje, graças a Deus, a agenda melhorou bastante, né? A ostra pegou o valor pela qualidade que ela tem hoje, né? A renda da gente melhorou muito. Eu já vi muita ostra na minha vida, muita ostra mesmo. Encontrei com ostra em toco de coqueiro, que fica na praia, em pedras, no mangue, mas assim, sendo cultivada em viveiros. É a primeira vez. E é muito bom de ver esse trabalho, porque é mais uma fonte de geração de renda e que não polui o meio ambiente. É bonito de ver e é bem diferente. Eu tô assim, ó, encantado. Nunca vi aqui, ó, o caranguejinho, ó, surpresa, presente da natureza pra gente, ó. Que massa. Presente. Daqui tem saído ostras graúdas e são vendidas por unidade. As maiores custam R$7. Depois que a gente coloca ela aqui, ela tem um período no máximo, dependendo do tamanho, de 3 a 4 meses. Mas toda semana a gente vem aqui colher para levar para a praia. As ostras se alimentam de tudo que está na água. Quanto mais limpa estiver a água,
melhor a qualidade da ostra. Os ostreicultores de Itapissuma receberam ajuda da Universidade Federal de Pernambuco, que monitora a qualidade da água e das ostras cultivadas nos viveiros, instalados em um local de correnteza, o que deixa a água sempre renovada. Estudos têm comprovado que a salinidade aqui da nossa região favorece, né, até um valor agregado de sabor às ostras que estão sendo produzidas, sejam elas em forma de extração ou de cultivo. A pesquisadora da UFPE diz que para o projeto continuar dando certo, é preciso redobrar os cuidados. A gente tem que pensar na qualidade ao entorno, hein, porque esse canal que está, nós temos comunidades próximas dele. E a gente precisa saber que não exista escoamento, né, de esgotos para que sejam lançados nesse canal, o que prejudica. O projeto é apoiado pelo Instituto Negralinda, pela Prefeitura de Itapissuma e pelo Sebrae. Os passos estão sendo dados. 25 moradores da comunidade, alguns pescadores, fundaram uma associação. Hoje a gente é referência em Pernambuco, né? O povo olha pra gente na praia de outro jeito, de outra maneira. A ostra é um dos ingredientes da caldeirada, a comida mais famosa de Itapissuma. Marisco, ostra, sururu, arraia, camarão, não podemos esquecer do polvo. Por isso que é caldeirada, né, Cris? Exatamente. E quando falta a ostra? Ah, não, a ostra não pode faltar, né? Então, se faltar a ostra, não fica com cara de caldeirada. Eita, delícia! O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.